Olá, tudo bem, pessoal? Então vamos resolver mais uma questão hoje, tá? Uma questão do IFSP. Só antes de começar, vou te pedir para dar aquele like legal pra gente lá, tá? Pra gente continuar fazendo esse trabalho e se inscrever na página também e ativar o sininho, beleza? Então vamos lá. Isso ajuda bastante a gente na hora de fazer esse trabalho para poder proporcionar para vocês essas questões. Continuando aqui, então vamos lá. A questão de hoje é do IFSP, como eu tinha dito, tá? De 2017. E é a questão que eu vou colocar na tela para vocês, tá? Só colocar tudo aqui e colocar o gráfico da questão. Vamos ler junto essa questão, rapidinho? Então vamos fazer o seguinte. Olha só, no centro do seu campo de futebol, a diretoria do time Perdidos da Várzea, gostei do nome, pretende desenhar a forma do seu brasão com uma variedade de grama mais escura que a grama do restante do campo. Tudo bem? Para calcular quantos metros quadrados de tapetes de grama serão necessários, um dos membros da diretoria, o matemático Newton Libanês, calculou a área do brasão e calculou um excedente de 10%, anota isso aí, vai ser importante, tá? Para os recortes. O nosso matemático aproximou a forma do brasão do time conforme podemos ver na figura a seguir, sendo a primeira área achurada, que é aquela área em cinza ali, tá? Correspondente ao trecho que receberá esta grama mais escura, tudo bem? A curva acima do eixo x é um trecho da função do tipo, tá? Ele não fala qual é a função, ele fala o tipo da função. Y igual a A cosseno de x mais b, tá? Sendo números reais, né? E que tangencia, tá, o eixo x nos pontos menos π0 e π0. E tem como ponto máximo, né, em x igual a 0. A curva abaixo do eixo x é um arco de parábola, tá? Ao centro temos uma circunferência de centro na origem, tudo bem? Então ali ele está marcando no desenho que esse raio da circunferência ali bate em 1, tá? Então a gente já sabe isso também. Quantos metros quadrados de grama mais escura, tá? Newton Libanês recomendou que fossem comprados, tá? Primeiro, duas coisas interessantes. A gente vai ter que calcular, obviamente, tá? A gente vai ter que cuidar aquele excedente dos 10%, vamos ter que adicionar. E também tem que considerar, segundo eles estão pedindo, π igual a 3,1. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz essa questão, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter atenção para a área, tá, que a gente está trabalhando, tá? A gente tem que entender essa área e mais do que entender essa área, né, entender direitinho quem são essas curvas, tudo bem? Então vamos aumentar um pouquinho, tá? E vamos começar a separar o que é o que, tá? A primeira coisa que eu posso fazer aqui, tá, é separar a primeira curva e dizer que ela é uma função do tipo, eu vou chamar de f de x, tá? Ele não chamou de f, mas eu vou chamar de f. A cosseno x mais b, tá? E vou marcar os pontos que eu conheço. Eu sei que ela tem o ponto menos π0, ponto π0, e lá em cima, no máximo dela, ela tem o ponto 0 e 3, tá? Lado bom dessa questão, ou especificamente desse caso aqui, tá? É que ela tem pontos, tá? Que envolvem, tá? Zeros. Por exemplo, coordenada x no ponto da extrema esquerda, coordenada y, perdão, no ponto da extrema esquerda e da extrema direita é 0. Tá, isso já facilita nos cálculos. Assim como a coordenada do máximo em x é 0 também. Tá? Então isso já vai facilitar, vocês vão ver. E o segundo pedaço, tá, vai ser uma função que é do tipo parábola. Tá? Eu vou colocar, tá, ele falou arco de parábola, mas eu vou colocar aqui essa função como se fosse uma parábola já na sua forma fatorada, ou seja, um coeficiente vezes x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Tá? Lembrando que parábola, né, uma função polinomial de grau 2, tá? Ou seja, tem duas raízes, tá? Eu vou dizer que essas raízes são x1 e x2, supondo que eu não as conheço, tá? No primeiro momento. E eu sei também alguns pontos, né? Sendo que os dois dos extremos esquerdo e direito se coincidem com os de cima, né? Até para fechar o símbolo do brasão. E o ponto lá embaixo, inferior, é o ponto de coordenada x igual a 0 e y igual a menos π quadrado. Tudo bem? Então tá, como é que a gente faz essa questão? O que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer para começar a pensar em fazer essa questão é só um cálculo de área, tá? Que vai envolver uma integral. Tá? Mas antes de qualquer coisa, não tem sentido eu fazer a integral, tentar calcular a integral, se eu não descobrir quem são exatamente essas duas funções. Tá? E a dica dele é ter dado o tipo delas e, além do tipo delas, ter dado os pontos também. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou atrás destas duas funções. Beleza? Então tá. Indo atrás dessas duas funções, a primeira delas, tá? Vamos trabalhar com aquela que tem um cosseno. Então eu vou colocar o ponto menos π e 0, tá? Ou seja, f em menos π tem que resultar em 0, tá? Mas antes de dizer que ela resulta em 0, eu vou calcular como é que ela seria em menos π, tá? Então ela ficaria a cosseno de menos π mais b. Tudo bem? Tá, só que cosseno de menos π é menos 1, tá? Então a gente já pode dizer que isso é a vezes menos 1, tá? Mais b. Ou ainda menos a mais b. Tudo bem? Só que a gente sabe, né,
por ter pego aquele ponto lá do extremo esquerdo, que bom, quando eu aplicar em menos π, tem que resultar em zero. Então a função em menos π é menos a mais b, e ela tem que ser igual a zero. Logo a gente chega na conclusão que b é igual a ou a igual a b, como preferir. Tudo bem? Beleza? Então uma primeira coisa que a gente já sabe, né, é que b é igual a a. Tá? Depois a gente vai tentar pegar o ponto de máximo. Por que o ponto de máximo? Porque esse ponto, tá? O ponto da extrema direita, por exemplo, π0, ele vai nos dar, né, a mesma resposta que a gente acabou de chegar. A gente vai chegar de novo que b é igual a a. Esse ponto aqui é um ponto diferente, porque ele está vendo que a gente tem a coordenada x igual a zero, tá? E tem a coordenada y diferente de zero. Então é esse que a gente vai tentar. Então quando eu aplico f em zero, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que tem que ser 3. Tá? Então, quando eu aplicar aqui, eu vou usar a cosseno de zero mais b. Tudo bem? Só que cosseno de zero é 1 e eu já vou ter direto que isso é a mais b. Mas a gente acabou de ver também, tá? Que isso tem que dar 3 e mais do que isso, né? Que a é igual a b. Então eu posso dizer que a mais b é a mais a ou ainda 2a. Tranquilo? E logo, né? 2a igual a 3, porque eu estou igualando a 3, isso tem que resultar em 3. Tá? E aí por fim, obviamente, né? A igual a 3 meios. Tranquilo? Bom, se A é igual a 3 meios e B é igual a A, eu acho que eu estou pronto para dizer, né, que aquela função lá, que é do tipo A cosseno x mais B, vai ser simplesmente 3 meios, que é A, vezes cosseno de x, mais B, que é igual a A, portanto 3 meios também. E aí a gente pode fechar a conta e dizer, olha, a função em si é essa aqui. 3 meios cosseno de x mais 3 meios. Tudo bem? A gente pode e deve, inclusive, tá, num primeiro momento, pensar se está certo isso, tá? Como é que a gente pode ter certeza de que isso está certo? Bom, a gente sabe muito bem como é que é a função cosseno. Tá? A função cosseno é uma função simples, tá? Limitada entre menos 1 e 1. Tá? Ela está nessa faixa, ela tem este comportamento. Tá? E, bom, a gente sabe que essa é a função cosseno, a gente deveria saber o que acontece quando a gente multiplica cosseno por um fator maior que 1, ou seja, mexe com a sua amplitude. Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu multiplicar por 3 meios, por exemplo, eu vou ter essa situação. Eu vou ter aumentado, né? Onde era 1 vira 3 meios, onde era menos 1 vira menos 3 meios. Então eu vou dar uma esticada, vamos pensar assim, tá? Nessa função de maneira vertical. Então eu vejo que ela está mais esticada, tudo bem? E aí para eu chegar na função aquela que eu imagino ser a que eu estou trabalhando, né? Falta eu somar 3 meios, né? E se eu somar 3 meios, é como se eu andasse para cima 3 meios. Agora pensa comigo, se você está de menos 3 meios, tá? Menos 3 meios a 3 meios, e você soma exatamente 3 meios, ela sobe 3 meios para cima, ela vai parar em zero. Então a gente vai ter a seguinte situação, uma função que quando a gente soma, ela sobe e vai, o menos 3 meios para em zero e o 3 meios para em 3. E aí a gente tem exatamente a situação do exercício, ou seja, aquele pedaço de curva que a gente tem lá é um pedaço que coincide com essa função. Tá tudo certo. Tá? Isso aqui foi só para ter certeza daquilo que a gente está fazendo. Tudo bem? Legal, né? E aí mais do que isso, né, confirmamos, né, que isso é de menos π a π, ou seja, o valor ali que encosta no eixo x, onde tangencia, é menos π e π. Porque aquele valor de mínimo ali, né, ou seja, no menos 1 lá, originalmente do cosseno, também era em menos π e π. Foi? Vamos pensar na segunda função agora? Pensa comigo. A segunda função é um arco de parábola, tá? A gente precisa saber as duas raízes e aquele coeficiente que eu chamei de A maiúsculo. Eu chamei de A maiúsculo justamente para não confundir com o A minúsculo da primeira função. Bom, uma vez que a gente tem essa situação, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é quem são as raízes. Mas aí o que é a raiz? A raiz é o valor, né, do eixo x em que vai resultar em y igual a zero. E aí eu me dou conta que eu tenho dois pontos, menos π e zero, e π e zero, que fazem parte dessa função, que são justamente os dois pontos, né? Ou seja, de coordenadas x diferente de zero, podia ser zero também, mas neste caso diferente de zero, que resultam em coordenada y zero, ou seja, eles são as raízes. Ou seja, de cara eu tenho que menos π e π são as raízes. Eu já posso trocar, tá? x1 e x2 por π e menos π. Tá? No primeiro eu troquei por π, no segundo eu troquei por menos π, ficou menos π, resultou em mais π. Tudo bem? Tá bom. Agora, como é que eu tenho certeza de que A é um coeficiente e que pode ser que esse A seja 1, pode ser que esse A seja maior do que 1, enfim, pode ser que ele seja menor do que 1 e maior que 0. A única coisa que eu sei pela cara dessa parábola é que esse A tem que ser maior do que 0. Tá? O coeficiente é positivo, né? A famosa parábola com boca para cima. Mas o que eu preciso aqui para ter certeza? Bom, você usa o único ponto que você não usou. Quando a gente usar
g de zero, ou aplicar em x igual a zero, a gente vai ter a seguinte situação. A gente vai ter a vezes 0 menos π, 0 mais π, ou seja, vai ter menos π vezes π, nós vamos ter menos π ao quadrado, que vezes a resulta em menos a π ao quadrado. Só que se eu usar zero, tá, eu sei que a minha função tem que bater ou tem que resultar em menos π ao quadrado. Então, em outras palavras, g de zero tem que ser menos π ao quadrado. E aí, se eu olhar para essa última equação, eu me dou conta que a única situação, né, plausível aqui é que o a tem que ser 1. Porque se o a não for 1, isso não fecha. Então, em outras palavras, através disso, a gente descobre que a vale 1. E, portanto, né, a minha g de x é simplesmente x menos π vezes x mais π. Ou ainda, x quadrado menos π quadrado. Tá? A gente tem uma situação clara, né, de diferença de quadrados, tudo bem? Que resulta, né, no quadrado primeiro menos no quadrado segundo. Tudo bem? Então, a gente tem o seguinte, essa é a nossa g de x. Ela toma uma cara bem melhor, e faz sentido também, né? Porque é uma parábola do tipo x quadrado, só que a gente simplesmente desceu π quadrado unidades, e por isso ela bate em menos π quadrado. Tudo bem? Só agora mesmo, a gente tem condições, tá, de começar o cálculo da área, porque até então a gente não tinha noção de quem eram essas funções. Tá? A gente podia ter noção, mas na verdade a gente não sabia exatamente quem elas eram. Tudo bem? Então vamos lá, vamos colocar essas áreas no lugar onde elas estavam, tá? Para que a gente tenha noção novamente daquele nosso brasão. Tá? Aquele nosso brasão, tá? Ele tinha aqui eixo x e eixo y, tá? Bem da maneira como está, estava achurado e tinha, né, uma situação aí que eu tinha que excluir um círculo de raio 1 centrado na origem. Tudo bem? Beleza, agora vamos direto pensar em como a gente faria para calcular essa área achurada em cinza. Tá? O que a gente faz? Bom, isso aqui é, claro, um típico caso de integração, né? Mas vamos estudar direitinho e escrever, eu prefiro, né, escrever quem são essas áreas ou como a gente consegue delimitar a área total. Tá? Então a área total vai simplesmente ser a área cinza que a gente quer calcular, tá? Ou a área entre as curvas em verde, ou seja, a curva f de x e g de x, as duas descritas em verde, tá? Só que excluída da área do círculo. Inclusive a área do círculo, essa eu sei, essa é fácil, tá? É um círculo de raio 1, bem rápido de encontrar. Então a área que eu quero é exatamente isso que eu acabei de descrever, a área entre as curvas em verde menos a área do círculo. Tudo bem? A questão é como eu vou calcular a área entre as curvas em verde, ou seja, a área cinza, para depois eu poder excluir a área do círculo, que essa sim é fácil de calcular. Então como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a área do círculo, ok, vai ser π, tá? Πr ao quadrado, círculo de raio 1, ok. A área entre as curvas vai ser um problema de integração, ou seja, eu vou fazer a integral, tá, da função de cima menos a função de baixo, tudo bem? E aí, no momento que eu tiver essa integral, né, eu ainda tenho que entender de onde até onde ela vai. E eu estou vendo aqui que vai exatamente de menos π a π, porque são os dois pontos nas coordenadas de x que fazem, né, com que essas funções se encontrem naquele momento ali, e eu posso simplesmente pensar nessa função como uma diferença, tá, de f menos g e integrado. Isso vai me devolver a área cinza, tá, e aqui depois, obviamente, eu tenho que excluir a área do círculo. Tá? A gente pode pensar assim, com um ponto, tá, até outro, em qualquer lugar que eu pense essa área, eu vou ter, olhando para esse brasão, que a situação é simplesmente essa. A gente vai ter uma situação de f menos g, ou seja, a área vai de f até g ou de g até f, tudo bem? Então a diferença vai nos resultar neste número que vai ser a área que a gente quer. Tá? Depois, claro, obviamente teremos que excluir a área do círculo. Tudo bem? Então tá, então vamos para o cálculo de fato, né? Vamos guardar um momento ali, quem é f, quem é g, e vamos descobrir quem é a área dessa integral. Tá? Claro, depois a gente exclui a área do círculo pequeno. Tá? Então vamos lá, se a gente fizer essa conta, tá, a gente vai começar a calcular, né, a integral de menos π a π de f menos g. Bom, para isso a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que colocar f e vai ter que diminuir a g. Tudo bem? Quando a gente faz isso, tá, eu prefiro, vocês têm duas opções aqui, tá? Eu prefiro fazer tudo de uma vez, como de fato farei, tá? Mas vocês podem calcular uma integral só da f, tudo bem, e uma integral só da g, tudo bem? Só tem que entender que depois o resultado dessa integral da g, tá? Ou seja, de menos π a π da g, como a g está abaixo da curva, vai resultar em negativa. E por isso vocês vão ter que, não existe área negativa, tá? Mas a integral será negativa. Então, se vocês fizerem dessa maneira, tem que multiplicar por menos 1, tá? E somar com a integral de cima. Eu prefiro fazer tudo de uma única vez, como farei aqui, tá? Porque vai nos resultar diretamente numa resposta positiva e a resposta final, e a gente não corre o risco, tá, de esquecer de tirar, de cuidar desse sinal aí que eu tô falando, tudo bem? Então aqui dessa maneira que eu escrevi, tá?
tem f menos g, e a gente vai começar a fazer as contas aqui. Tudo bem? Eu vou colocar assim, porque assim eu coloco aquele menos, tá? Já excluindo, entre aspas, os sinais. Por exemplo, menos x quadrado menos π quadrado vai dar menos x quadrado mais π quadrado. Né? Por que mais π quadrado? Porque menos com menos vai dar mais ali. Tudo bem? E aí eu tenho esta integral aqui para fazer. Tudo bem? Agora aqui eu tenho só funções, tá? Relativamente simples, tá? Eu vou poder fazer essa conta aqui bem rápido de cabeça, tá? Vai demorar só na hora que eu colocar os valores dos limites de integração, mas no primeiro momento a integração aqui vai ser rápida. Então eu tenho um número vezes cosseno. A integral do cosseno é esse número vezes seno. Eu tenho um número, tá? Uma constante. A integral disso é essa constante vezes x, nesse caso 3 meios vezes x. Essa aqui talvez eu tenha que lembrar um pouquinho da regra, mas nada demais, né? X na n, a integral de x na n é x na n mais 1 sobre n mais 1. Tem um menos na frente e é, no caso, x quadrado. Então vai ser menos x cubo sobre 3. Tudo bem? E por fim, uma constante de novo, tá? Vezes x vai ser aquela constante vezes x, que vai ser a resposta da minha integral. Tá? Bom, e claro, nos limites de menos π a π. Feito isso, né, eu começo a aplicar, né, pelo teorema fundamental do cálculo, tá, esses valores. Então o primeiro valor aqui é o valor aplicado em π, tá, menos o valor aplicado em menos π. Tá? E a conta ficou um pouquinho grande, tá? Mas não vamos se assustar por isso. A primeira coisa que a gente tem que se dar conta aqui é que, bom, seno de π é zero e eu tenho duas vezes ele, assim como seno de menos π. Tá? Então o que acontece aqui? A gente vai ter seno de π e seno de menos π que vão se cancelar e a gente já começa a ficar com uma coisa um pouquinho mais limpa. Tudo bem? E aqui a gente tem que ter um cuidado, tratar muito bem, com muita calma, todos esses sinais. Tem muito sinal misturado aqui, tá? Então eu vou pedir para que vocês olhem só para o segundo parênteses, tá? Com muita calma, tá? Porque ele que tem esses sinais mais complicados. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, tá? É, por exemplo, a gente tem 3 meios vezes menos π. Isso é menos 3 meios de π. Depois eu tenho um número negativo, no caso menos π, tá? Elevado ao cubo. Tá? Então ele vai resultar num número negativo, mas ainda assim na frente dele tem um sinal de menos. Então ele vai ter um número negativo com um menos na frente. Então a segunda parcela do segundo parênteses vai ficar positivo. E por fim, a terceira parcela nós temos π ao quadrado vezes menos π. E essa terceira parcela vai ficar negativa, tá? Ficando da seguinte forma. Tudo bem? Ou seja, a primeira negativa, a segunda parcela positiva e a terceira negativa. Isso tudo olhando para o segundo parênteses. Tá? O primeiro não mudou absolutamente nada. Tudo bem? Então tá, agora sim a gente vai pegar e vai usar esse menos que está antes do segundo parênteses e vai aplicar. Ou seja, ele vai simplesmente trocar os sinais de todos esses três termos que estão aqui, resultando, tá, nesta seguinte situação. Tá? Então agora a gente tem uma coisa que já está bem estruturada, já está muito perto da nossa resposta final, tá? E a gente precisa tratar com muito carinho. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é juntar o que dá para juntar com quem dá para juntar. Né? Por exemplo, eu tenho dois termos aí, que é 3 meios de π, e tenho isso falando do primeiro termo, né? E o quarto termo também é 3 meios de π. Né? Então, duas metades juntas formam um inteiro. Né? Então, o que nós temos aqui? 3 meios mais 3 meios vezes π. Isso vai dar simplesmente 3π. Tá? Então, a gente já pode dizer, né, que o primeiro dá 3π, assim como menos π cubo sobre 3 e menos π cubo sobre 3 que aparecem duas vezes, vai ficar menos 2π cubo sobre 3. E por fim eu tenho 2π ao cubo, né? Ou seja, π ao cubo lá no terceiro termo e π ao cubo no sexto termo, me resultando em 2π ao cubo como termo final. Tá? Nessa última expressão, o segundo e o terceiro termo, eles podem se juntar, né? Porque ambos, né, multiplicam por π ao cubo. Tá? Eu acabei não falando aqui, mas é óbvio que se quiserem, desde já colocar o 3,1 no lugar do π e sair fazendo a conta, também pode. Eu prefiro fazer até o final e só no final, quando o menor número de expressões que envolvam π me sobrarem, aí sim substituir, tá? Mas isso é uma opção minha, vocês podem fazer desde já colocando π igual a 3,1 como ele pediu, tá? Então aqui a única coisa que eu posso fazer é juntar o terceiro com o segundo termo, tá? E a gente vai ter simplesmente 2 menos 2 terços, que vai nos dar 4 terços, tá? Então a gente vai ter 3π mais 4 terços de π ao cubo. Tudo bem? Então esse termo aqui é o termo resultante da integral. Tudo bem? Eu só não posso esquecer que eu preciso diminuir aquela área do círculo, ou seja, eu tenho que diminuir aquele menos π. E, portanto, a área que eu tenho, tá, como resposta tem que ser exatamente isso, a área da integral menos π. Tá? A área da integral também envolve o termo π, que eu acabei de descobrir. Só que se vocês olharem com carinho,
tá? Tem dois termos que eu também posso cancelar. Eu tenho 3π e eu tenho menos π. Isso me resulta em 2π. Então 2π mais 4/3 de π ao cubo. Tudo bem? Então aqui eu não vou escapar, tá? Aqui chega um momento, tá, que eu preciso colocar π igual a 3,1, como ele sugeriu, até porque as respostas não envolvem π, tá? Então tem que fazer isso. Quando eu faço isso, eu só coloco 3,1 no lugar de π e faço a conta e chego no número 45,92, tá? E se vocês olharem, se quiserem pausar o vídeo, se estão curiosos e voltarem na resposta, tá? Vocês vão se dar conta que não tem essa resposta. Por que não tem essa resposta? Bom, porque ele pediu para adicionar 10% desse valor, né? Que seria a área de sobra ou a área dos cortes, como ele disse lá. Então, a gente quando adiciona 10% ou simplesmente multiplica este valor por 1,1, que nada mais é do que adicionar 10%, tá? A gente chega no valor de 50,51. Tudo bem? Aí sim, bom, isto é o que? A área, tá, que ele pediu, já com os 10% adicionada, e tem que haver uma resposta com este valor. Tudo bem? Vamos ver se tem uma resposta com esse valor. Vamos colocar tudo aí de novo. Bom, exatamente com esse valor não tem, mas tem 50,5, né? Então, provavelmente é essa a nossa resposta. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha sido claro para vocês essa questão. Uma questão bem tranquila. Tem alguns cálculos, obviamente, né? Bem pesadinhos, mas assim, a questão conceitual é a parte mais importante de entender. Espero ter sido claro para ajudar vocês a entender essa parte. Tudo bem? Então tá, fico por aqui e a gente se vê na próxima.